Olá, eu sou Águida Pereira de Jesus. E o nome dos seus pais? Alírio e Lacilda. O que você fazia antes de vir para Paraná? Antes de eu chegar no Parabaía, eu trabalhei em vários. Eu trabalhei de manicure, trabalhei em salão de beleza, trabalhei de auxiliar de higiene, cuidei de casa de pessoas e cuido também até hoje, né? O Parabaía foi um presente na minha vida que eu vou contando na etapa da entrevista, e também tem um brechó, que foi o grande boom da minha vida, que é o brechó Balança. Balança as Araras, eu amo esse nome. E eu tive esse brechó de rua, que eu morei 22 anos na Rua Rocha, e tive esse brechó, que é um projeto de vida, que aonde eu for ele me acompanha. Mas na pandemia eu tive que mudar a minha vida. Né? Acho que todo mundo. E como que foi essa mudança? Essa mudança, quando veio a pandemia, eu vivia só do brechó, né? Eu tinha um projeto do salão de beleza que eu trabalhava, CLT. Aí quando eu fui para Paraty. Em Paraty eu fui para Buenos Aires, tive uma oportunidade para ir para fora do Brasil, para ir para Buenos Aires. Lá eu vi todo mundo vendendo roupa no meio da rua, eu tive a ideia. Eu comecei com a minha cama, meu pai fez uma arara. Eu dormi no colchão. Depois de 6 meses eu comprei uma cama, que eu comecei a viver do brechó. Aí do nada a pandemia veio, eu vendi R$5. Aí eu procurei, né, a pessoa que eu trabalhava, comecei a trabalhar, e depois as coisas foram voltando. Aí, uma que eu considero ela como uma minha irmã, né? Que eu tenho a Adriana, minha irmã de sangue, né? E tem a Gladys, que a gente se considera como irmã. E ela conhecia a Sofia. E ela me apresentou, vem trabalhar. Eu falei, mas eu não quero trabalhar, porque eu já trabalhei 5 anos no espaço que era hostel. Eu vim para ficar 3 dias e estou aqui há 5. 5 não, 6. E aí eu comecei atendendo. Do nada eu me descobri uma bartender e uma mixologista. Aí eu me descobri que eu gosto de brincar com bebida, eu gosto de criar. E hoje eu trabalho numa casa e trabalho aqui no Parabaía. Mas eu estou lutando para me viver só dessa profissão, mas também a casa que eu trabalho é acolhedora, né, que tem a Ana Paula, a Ana Elisa, a Ana Paula e a Amada, né? E é um acolhedor que eu vivo lá, então eu agrego os dois, eu sou feliz nos dois. E você tem drink seus aqui? Eu tenho um drink, isso. O meu primeiro drink é a caipirinha de cupuaçu com cachaça de jambu. Essa é minha criação. E eu tenho também a carambolada, que é um drink sem álcool. E eu tenho uma caipirinha que chama Caipirinha Nossa. É uma caipirinha que eu tive um prazer de lançar. Esse chefe, André Souza, me convidou para lançar uma caipirinha com ele. Chama uma Caipirinha Nossa, o nome da nossa caipirinha. Eu tenho na casa também, eu tenho 3 drinks lançados, que é o Pavulage da Cuia, foi uma releitura que eu fui para o Pará, fiz uma viagem no Pará e lancei esse drink, que chama Pavulage na Cuia, que é o Itaperebá, que é conhecido como Cajá, na Bahia e São Paulo. E hoje eu tenho o privilégio de tomar conta do bar Carta, do restaurante Parabaía, que nós somos um time de mulheres, a responsabilidade é minha. Então eu tenho uma honra de apresentar os meus clientes. Trabalho com os drinks, Negroni, Aperol, mas a carta da metade da carta é minha. Até a arte também. A arte eu aprendi. Eu fiz um curso de empreendedorismo numa associação Peniel, que é uma igreja também. E lá eu aprendi a fazer arte.
Tem várias professoras, é uma seleção de mulheres que ensina outras mulheres. E hoje eu faço uma arte de tudo, né? Onde você nasceu? Onde você passou? Eu sou de Sabinópolis, Minas Gerais, lá do fundão do Rio São Francisco, que corta. Eu vim pra cá com 3 aninhos. Eu lembro, uma coisa que mais me marca é a rodoviária de Belo Horizonte, que eu acho a rodoviária mais linda. Eu conheci várias, mas lá foi meu marketing, que foi lá que eu comprei minha primeira conguinha, né? Meu pai e minha mãe comprou uma conguinha azul para mim e uma vermelhinha para minha irmã. A gente foi de chinelo até Belo Horizonte e lá eles compraram uma conguinha, que foi uma coisa que me marca muito. O meu pai hoje é vivo, tem 8 meses que a minha mãe, a Lacilda, virou uma estrela, mas ela deixou 2 mulheres guerreiras, 2 mulheres fortes, e aos poucos, né? Mas ela ensinou muito amor. E o meu legado hoje é meus 3 filhos e 8 netos. E eu tenho 50 anos. E quais são os costumes seus familiares? O que marca a minha família, que a gente se reúne para fazer desde a infância, é pastéis. É uma marca assim, se eu for na minha casa, e sempre foi pastel com arroz, todo mundo acha muito louco, né? Mas a gente sempre faz. Hoje eu fiz com meus filhos fazem com os filhos dele, minhas filhas fazem em casa. Pastel com arroz. E era o que tinha, porque assim, eu sempre fui... Eu pegava, hoje eu tenho um pouquinho de queijo, presunto, tinha arroz, a gente amassava, mas eu fazia isso junto com meus filhos. Então, na Rua Rocha, quando eu morei, cada mãe fazia alguma coisa, mas minha marca registrada é os pastéis e o mousse de maracujá. Que eu tenho adolescentes que lembram hoje, oi tia, e o mousse? Então é a marca registrada na creche, né? São Francisco, que hoje é meus netos, meus filhos foi de lá, é o mousse de maracujá e o pastéis. E o capelete também, uma comida muito marcante na minha casa. Porque lá em casa um tem gosto, um é rosé, outro é molho vermelho, então eu fazia os 3 gostos dos meus 3 filhos. Essas 3 comidas é bem marcante, assim. E isso vem desde a época dos seus pais? Da época da minha mãe, gente, é tanta coisa gostosa, né? Da época da mãe nossa, né? Da época da minha mãe era um arrozinho, o feijãozinho. Ela fazia aquele franguinho, né? Primeiro, né? Eles fritam o frango para depois fazer aquele molhinho, né? E o pastéis também é da época da minha mãe. Minha mãe sempre fez. Era uma coisa super marcante, assim. E você gostava de escutar histórias? Contar histórias assim? Sim. Contava dos seus netos também? Se conta aí? O que aconteceu? Eu sou uma avó hoje. Eu sou muito mais... Hoje eu tô mais relaxada, mas é uma avó mais protetora. Entendeu? Assim, mais... o menino aqui... não sei o que, não. Aí eu tô me descobrindo que eu tenho que relaxar, que eu tenho a parte de vó, que eu tenho que brincar, porque eu sempre morei perto deles. Então eu queria tomar a frente. 6 horas da manhã, pra que eu acordar? Vou levar meu neto na escola. Aí hoje eu tô mais relaxada, hoje eu brinco, hoje eu pinto, mas eu virei muito protetora. Hoje eu tô mais vó, mas eu tô aprendendo, me revelando que eu tava tomando muito conta, né? E conta pra gente quantos filhos, os nomes deles, os netos. Eu tenho a Tamara, que é a minha caçula, ela tem 28. Tem uma Natália, que é minha do meio, tem 29. E tem o Lincoln, que é o meu mais velho, que tem 30. E aí eu tenho o Daniel, o filho mais velho do meu filho, que tem 12. Aí tem a Nicole, que é filho da Natália, que tem... O Daniel tem 13, a Nicole tem 12. Ela é filha da Natália. Acho que é melhor falar por etapa dos filhos, né? Vamos lá. A Tamara tem uma filha chamada Aixa Palmeiras.
A Natália tem a Nicole e a Alice, que é 3 e 12. O Lincoln tem o Daniel de 13, o Miguel de 8, a Manuele de 5, o Davi de 4 e o Ravi de 3. É isso. É 8. Acho que eu pulei alguns números, mas eu tenho 8 abençoados netos. E você criou os seus filhos sozinha? Chegou uma hora que eu criei sozinha. Eu fui pai e mãe. Né? Muitos acompanhou minha história, muitas pessoas ajudou, assim, o olho, né? Porque se perde, né? Mas eu fui pai e mãe. Morei com o pai dos meus filhos, que hoje, né, tá em um bom lugar, mas eu criei meus 3 filhos, eu e eles. E quais eram as suas brincadeiras? Ai, gente, o parquinho da Rocha foi a minha salvação, né? Aquele parquinho, né, que tem a Nelson, assim, né? Foi a minha, porque eu brincava com eles lá, era pular corda, o bar da Dona Lourdes, da finada Lucinha, era pular corda, era bola queimada. E uma época que a gente brincava no meio da rua. Os meus amigos ficavam lá conversando, comendo pizza, jogando sinuca e as crianças lá. A gente montava piscina no meio da rua. Porque não tinha hoje não tinha essa maldade do olhar para o outro, entendeu? Todo mundo se ajudava. Isso eu sinto falta. Eu criei meus filhos na Rua Rocha, brincando. E essas brincadeiras eram semelhantes com as suas brincadeiras de infância? Como foi a sua infância nesse sentido? Ai, a minha infância eu joguei queimada. Ai, como eu adorava jogar queimada. Joguei queimada, peteca, né? O que mais? Queimada, peteca. Você passou a sua infância aqui no Bexiga? Onde você nasceu? Foi um pouco aqui no Bexiga. Um pouco aqui no Bexiga, mas eu casei muito nova. Quantos anos? 16. E comecei a trabalhar com 11. E o que você fazia? Qual foi o seu primeiro emprego? Eu trabalhei num salão de beleza. Que eu sempre fui abusada, eu sempre gostei de pessoas. Apesar que eu já conheci seres humanos, né, que tem que aprender a se rever. Mas eu gostava de pessoas. Eu fui para um salão de beleza. Aí eu fui trabalhar no salão de beleza Cabete. Foi minha primeira oportunidade. Você lembra da casa que você passou a sua infância, a primeira infância? A minha infância foi na Rua Paim, depois eu fui para Barata Ribeiro. No Rua Paim 211, apartamento, eu lembro que era no primeiro andar, 13. Era apartamento em frente à escadinha, assim, ó. Subi o primeiro andar, a minha porta de frente. Aí depois eu saí da Paim e fui para Barata Ribeiro, morar numa pensão. Sim, na Barata Ribeiro, ou foi o contrário, mas sim. Sei que na Barata Ribeiro eram várias casas e só tinha uma vizinha que tinha uma televisão. Aí ela colocava assim, ó, um banco e todo mundo sentava, que era a nossa atração. Aí meu pai inventou de viajar. Eu queria ver o final da Roque Santeiro, mas ele voltou a tempo. Meu pai e minha mãe voltaram a tempo e eu vi o final. Ela colocava um banco, que eu nem sei se essa senhora está viva, mas eu lembro tanto dela, ela foi tão boa para mim, para minha mãe, para minha irmã. E ela colocava um banco e nós sentava lá e ficava assim, ela colocava na janela. Sei que era a parte mais esperada da minha vida. Era esse negócio da televisão. Quando dava 5h20, minha mãe arrumava, gente. E uma coisa marcante também, que meu pai deixou a gente em Minas e veio para São Paulo. E minha mãe... É normal, os pedidos.
voltando, né, a parte da minha história, né, que meu pai veio antes para São Paulo e deixou minha mãe lá em Minas, né? E em uma parte que meu pai deixou lá, e minha mãe tinha muita dor no estômago, né? Assim, uma queimação. E a minha infância lá, minha mãe comprava um quarto de queijo, ela dava para mim e minha irmã brincar. Tinha pra gente comer e pra gente brincar de comidinha, porque isso aí... eu brinquei muito de casinha com a minha irmã. De fazer comidinha, de fazer couve. Não sei se vocês conhecem taioba, que é uma delícia, né? E um dia minha mãe estava com muita dor e o correio estava em greve, o remédio da minha mãe não tinha chegado. Eu sei que pequenininha, lá eu entendi. Eu falo isso, que lá foi a primeira vez que eu entendi o que era fé. Porque o que me move é a fé e a gratidão. Minha mãe estava com tanta dor e eu vi a gente morava com a minha tia, eu fui na frente, na sala da minha tia, peguei o copo de água e coloquei. E pedi para minha mãe. Aquele copo de água, quando eu dei para minha mãe e minha irmã, eu lembro que a minha mãe tomou. Nesse dia eu entendi o que era ter fé. E hoje eu estou até hoje nisso. Aí eu aprendi que um copo de água é remédio para tudo. Isso foi um pouco da minha infância. Eu aprendi muito nova a ter fé. No amanhã. É isso. Ô, Flávio, comenta um pouquinho mais pra gente desse negócio que você falou dos conguinhas que vocês ganharam na rodoviária, ao vir pra São Paulo. Foi o primeiro? Foi o meu primeiro sapato, assim, a gente usava tinha aquela sandália, mas a conga na época, nossa, era digamos, um Nike, Gente, quem não queria ganhar uma conguinha? Era o top. Eu lembro da minha conguinha azul. Eu queria uma conguinha hoje. Porque eu acho que foi o sapato que mais durou. Então, eu e minha irmã tinha aquilo ali como ouro. Uma conguinha. E nós tínhamos igual o shortinho vermelho, aquele elastiquezinho assim, sabe? Mas a conga que eles compraram foi o marcante. Então, eu posso conhecer todas as rodoviárias do mundo. Mas a que me marca é a de Belo Horizonte, que lá... Eu lembro até assim, que tinha rodoviária, meu pai atravessou e tinha uma lojinha assim, ele comprou. Aí eu vim calçada para São Paulo, né? Essa conga era o auge. Quem não queria uma conga? Entendeu? Nossa, eu tenho muita saudade dessa parte, né? Mas eu e minha irmã viemos de chinelinho. Vocês vieram direto para o Bexiga? Isso, a gente foi para... Que rua? Eu acho que foi para a Rua Paim, para depois para Barata Ribeiro. Ou Barata Ribeiro para Paim. Agora eu não me recordo, mas a gente veio direto para cá. E depois viemos para a Rua Rocha. Sim. O que você gostaria de ser quando crescesse? Você tinha, imaginado? Hoje o meu sonho mesmo, que eu quero, eu acho que eu posso até estudar ainda, né? Mas é que o meu mundo foi para um outro mundo. Eu queria ser promotora. Eu queria, porque eu queria defender um monte de coisa errada que eu vejo, que aconteceu com a minha família. E eu sempre gostei desses negócios, entendeu? De promotoria. Sempre me vi, entendeu? Mas a minha profissão foi porque eu gosto de falar. E eu gosto de me colocar no lugar do outro. Né? Porque eu acho que até para você servir uma água ou outra, você tem que estar entendendo o ser humano. Isso é difícil. Né? Mas eu queria, eu acho que eu seria, minha mãe sempre falava, você seria uma promotora, uma advogada. Eu falava, ai, mãe. Porque assim, mas a única coisa que ela me dava conselho para mim ser mais, porque assim, eu sou muito transparente. Se você perguntar alguma coisa para mim, eu falar o nome na minha boca, se você olhar no meu rosto, o carão tá dizendo a verdade. Mas eu tô melhorando. Mas eu queria ser promotora. É uma coisa que eu sempre achei que seria. Mas, dentro da minha profissão, eu tô maravilhosa.
Eu cuido de uma casa que eu sou uma mulher empoderada, que eu sou respeitada. Eu sou respeitada no time de mulheres aqui no Pará, Bahia. Entendeu? Então eu tô na minha profissão que eu gosto. Entendeu? Se eu for servir um café, eu vou servir um café com o amor. Se eu for passar um pano, é isso. Eu acho que eu tô, né, bem aonde, nesse exato momento. Mas o meu passado eu queria, pá! Você entendeu? Mas defender os injustos, porque tem muita injustiça no mundo. E no caso que aconteceu com a minha família, né? Porque o meu genro e meu filho, né? O meu genro levou um tiro injustamente, né? Tem na audiência que só ficou eu assim, caída, para ele não morrer mais, por preconceito. Meu filho e meu genro saindo da creche. E meu filho não queria levar meus netos nesse dia. E eu queria descansar, que eu estava de folga, eu acordei ele para levar. Imagina a minha cabeça. Hoje eu entendo o porquê, ou para a gente se unir, ou alguma coisa estava acontecendo. Mas foi uma coisa assim terrível. Assim, 10 casas da minha casa. Entendeu? Foi uma coisa assim que... Eu lembro que eu caí de joelho, assim, para não atirarem mais nele, assim. E tá aí na justiça dos homens, né? Pedimos a justiça de Deus e estamos seguindo com a verdade. A verdade é a verdade, vamos até o fim. Graças a Deus. Não precisei ir atrás de nada. As pessoas bateram na minha porta para ter testemunha, vídeo. E estamos aí esperando. Mas meu genro está vivo, porque ele é pai, né? Das minhas netas, né? Marido da minha filha, ele está vivo. Meu filho também. Tive uma assessoria muito grande, estou tendo, do Caju, a GV. Se prontificou imediatamente a favor do nosso caso, como outros órgãos também, mas dentro da reunião da nossa família, a GV ficou com o caso e cuida direitinho assim, prontamente. Faz tempo isso? Vai fazer 2 anos. Mas eu lembro como hoje. Aos poucos a gente vai trabalhando, né, o emocional, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre qual é a sua rotina nos seus 2 trabalhos? Sim. Pouco na casa, o que você faz, Sim. como você se sente lá? Lá eu me sinto muito bem. Eu trabalho cuidando, né, de uma amada de 87 anos, né, junto com outra colaboradora também. E lá eu cuido das coisas dela, né, cuido da casa, cuido da roupa, cuido do banheiro dela, né? E é isso, é uma família que eu gosto, que me respeita como mulher, como ser humano. E eu saio de lá e venho para cá, pro Pará, Bahia. Aqui somos um time de mulheres, né? Na parte da cozinha só tem mulher. Eu sou responsável pelo bar e também aventuro no salão, porque eu gosto, né? E tem as colaboradoras, né? Várias colaboradoras. O projeto desse bar, o nome dele, né? O nome dela é Sofia Alves, né? Ela que é o projeto, né, desse bar. Então a gente tem também consultora de comida, temos a moça do marketing, temos, né, que é a Laila. A Laila é a consultora dos pratos, né? A Sofia, a idealizadora do projeto. Ela que tem todo o cardápio de comida, né? Tem a Neila e a Dona Helena. A Neila fica na parte, né, que tem a primeira chefe, que é a Sofia, a cozinheira, e a Dona Helena fica na parte do acarajé. E eu fico na parte do bar, na parte do atendimento, e todo mundo se ajuda. E temos também apoios, né? Porque a gente é um time de mulheres, mas temos o apoio do Josué, que é o marido da Sofia, porque ele pensa igual. Se for para limpar o chão, ele vai limpar com nós. Então ele... E tem também o Gil, que eu não posso deixar de falar, do Bota Pra Moer, que ele também pensa como nós. Mas aqui é comandado por mulher.
cada um com as suas ideias, cada um com os seus objetivos, mas através daqui nós levamos o pão nosso de cada dia. Porque não sou eu que trabalho aqui. Aqui trabalha 3 filhos meus, através de mim e meus netos. Se precisarem de mim, eles são independentes. Mas se eles precisarem de mim, é daqui. Então a gente dá risada, a gente se ajuda, a gente se abraça, a gente se apoia. É isso. E qual é, você falou 2 vezes, né, sobre ser uma equipe formada por mulher. Para você, qual é o diferencial de trabalhar com mulheres? Porque a mulher é um time forte e esse grupo, nós começamos a nos entender. Uma olhar para a outra, uma não apontar a outra, uma sentar e perguntar assim: hoje eu estou aqui, você quer conversar? Hoje eu não quero, mas eu estou aqui. Hoje, por mais que tudo Ai, gente, desculpa. Ai, desculpa. A gente se apoia em vários sentidos entrou aqui, né? Eu entrei, oi, bom dia, boa tarde. Se uma sentir, não vai apontar, uma vai ajudar. Você quer conversar? E a Sofia, ela é uma mulher muito sensível. E ela olha além, né? Porque ela é uma mulher vivida. Vivida não no sentido de ser... Vivida de ter começado uma experiência de vida muito nova e ela fazer uma releitura do ser humano. E ela é capaz de avisar. Mesmo se você falar assim, eu não tô, mas ela senta e ela te avisa. Muitas coisas que hoje aconteceram comigo, ela sentou numa mesa antes e me explicou: Águida, é isso, isso e isso, mas eu estou com você. E hoje eu consigo ver além por esse ensinamento. Porque eu não sou boazinha, mas eu sou muito coração. E isso, na minha vida, um pouco me ajudou, um pouco na minha vida me atrapalhou. Mas hoje eu estou crescendo como pessoa, como mulher. Por isso que hoje eu falo para as mulheres, para elas se olhar antes de acreditar em história triste. Porque história triste eu tenho a minha, você tem a sua, mas até quando vai ficar só com a sua história triste e não vai te atingir? Né? Isso eu estou falando no caso do narcisismo, narcisismo do homem, o narcisismo da mulher. Mas eu peço para as mulheres se olhar, se amar. E graças a Deus eu tive um apoio muito grande da Sofia, da Laila, da Rita, da Flávia, das pessoas que eu pude contar nisso. Então eu falo para as mulheres se olhar, ter amor próprio, entendeu? Ficar com você mesmo. Todo mundo tem uma tampa, mas às vezes a gente acredita na tampa que não é a tampa. Mas tudo tem um porquê. O porquê, Deus faz um propósito. Eu acho que Deus fez um propósito da minha vida também, de eu conhecer um ser humano que precisava do meu querer, da minha ajuda. E eu aprendi muito. E eu só quero que a mulher tenha um amor próprio, se amar. Porque eu estou aos 50 anos, eu, Águida Pereira, quero viver de bartender e mixologista. Essa é a minha história. Tem mais alguma coisa marcante
marcante da sua vida? Alguma situação que você queria registrar, que você queria deixar registrado? Hoje, 2006, eu não vivi ainda o luto da minha mãe. Eu estou vivendo. Uma coisa que me marcou foi a perda da minha mãe. Isso mexeu muito comigo. Mas toda vez, o dia que eu pensei nela, que eu estava desesperada, entrou um passarinho, voou sobre mim. Eu entendi que ela criou duas mulheres fortes, que nós temos que ser fortes. E o que eu mais estou aprendendo, o que eu sempre fiz, que eu falo, é a mãe que reza para os filhos. Essa é a mãe que reza. Hoje eu rezava muito, hoje eu rezo mais. Eu acho que é uma mãe que reza para os filhos, é abertura de tudo. Eles têm as escolhas, mas o nosso joelho é muito responsável. E como foi sua relação com a sua mãe? Como era essa relação com ela? Eu fui uma filha presente, levava no médico, e ela adorava sair do hospital lá da Santa Casa, que ela sempre acendeu vela para a Santa Casa, e comer empadinha. Era empadinha de palmito, então era um passeio, gente. Eu levava ela no médico, eu saía para comida empadinha com ela, e ela tinha muitos acessos, né? Às vezes eu nem subia no elevador normal, como todo mundo me conhecia, eu subia pelo elevador do médico, sabe? Então minha mãe, eu e minha irmã fizemos o melhor. Eu acho que a gente fez o melhor. E Deus quis recolher ela. Faz 8 meses. 8 meses que ela virou uma estrela. Quantos anos ela tinha? 73. Nova, né? Mas é isso, ela brilhantou, né? Ela viu todos os bisnetos. É isso. E quando você era cuidada por ela, como era essa relação? Ai, gente, ela era doce. Ela era cuidadosa. E ela adorava, eu gostava muito do pãozinho na frigideira, sabe? Assim ela pegava o pãozinho e amassava na frigideira, punha fatia de queijo e fazia, melhor pão do mundo. E eu gosto também assim, quando ela ai mãe, você faz aquele miojinho sequinho? Sabe, ela fazia coisas de mãe. Ela sabia ouvir. Se ela fosse, eu contava umas coisas para ela, ela tirava assim, ela falava de um jeito que eu falava, nossa, é tão leve, por que eu estou sofrendo? Ela tinha leveza da vida. Ela tinha leveza da vida. E não tinha muito estudo, viu? Mas tinha leveza lá. Isso me marca muito na minha mãe. E é isso, o conselho é a mãe que reza, é a pessoa se empoderar mais, a mulher acreditar. Não é porque, todas as mulheres, não importa, eu sou uma mulher negra, 50 anos, e acreditar em nós, ser mais nós, cuidar do nosso mental, porque a saúde mental que é cuidar, se olhar no espelho, se amar, se olhar melhor, não colocar a sua vida na mão do outro, procurar o que é codependência, que isso é muito importante, não só de relacionamento, de tudo. E para finalizar é se amar, se respeitar como mulher. E carência dá. Você sente carência. Mas a carência maior talvez é a perda, né? Cadê a mãe? Porque a gente tem carências às vezes por passagens que tinha que passar na minha vida, tinha que passar na sua. Mas e o poder de pegar a mãe de volta, que ela que vai sofrer, ela que vai, né? Porque eu sei, um dia eu determinei assim, hoje eu vou encontrar com meus 3 filhos. Numa terça-feira eu encontrei com os 3. Fiz uma foto tão linda. E nesse dia eu queria estar na mão dos 3. E eu fiquei.
Porque eu tava com aquela carência de ver os 3 e fiquei na mão dos meus 3 filhos. É isso. E eu gosto de pessoas também. Eu gosto de atendimento. Não sou convencida, mas os clientes que eu atendo, graças a Deus, eu tenho uma nota ótima, né? E eu gosto de pessoas, gente. Encontrei pessoas de pá na minha cara, ixi, muito. Mas também encontrei pessoas boas, encontrei aprendizados, né? E é isso. Uma pergunta bem específica. Eu queria que você falasse um pouco o que é o Bexiga para você. Como você vê as relações aqui, como você vive essas relações, o que você acha que esse bairro tem de diferente, tanto bom quanto... O Bexiga é acolhedor. O Bexiga o que acontece com o Bexiga? O Bexiga você sai de manhã, né? No meu caso, quando eu morei aqui, tô voltando, eu tenho que sair 1 hora antes. Porque é bom dia, é boa tarde, é bom dia pra ali, bom dia pra lá. Sempre eu me atrasei, tá? Separa com um, separa com o outro. É aquele mix. E tem que ter muito cabeça para morar no Bexiga. Aqui é o boom e é o não boom. Você tem que ter cabeça para morar. Mas eu acho que ele é amoroso, ele é acolhedor. Mas você tem que ter estrutura para você morar. Entendeu? Tem que ter uma mente boa. Porque antes não era tudo oba-oba, mas eu hoje com 5.0, eu vejo coisas que... por que eu não pensei melhor? Entendeu? Isso. Mas eu gosto daqui. Mas o meu caso, como de vários, né, amiga? É a paração. Você vai fazer academia, sai 1 hora antes, porque, amada, para no boteco, para no negócio, para na farmácia, para em tudo. Todo lugar encontra a gente. Eu só fico na porta do Parabaí, reúne... É isso. O Bexiga é acolhedor, foi o que me acolheu, né? E é isso. Vamos dizer, o Bexiga é amor, o Bexiga é samba, o Bexiga é tudo. É a Bexiga. E com que idade você começou a cozinhar? Você gosta de cozinhar? Assim, eu gosto de mexer com comida com meus filhos, comida específica, mas se for para mim para cozinha, eu faço. Entendeu? Eu faço em casa. Arroz, feijão, o macarrão, cuscuz que eu aprendi. Eu gosto de comer capelete, que eu faço bem, gelatina, mousse de maracujá que eu faço maravilhosamente, que meus filhos amam. Aí, nessas coisas específicas eu gosto. Mas se for assim para mim cozinhar para um monte, assim, eu acho que eu já fico meio assim. Agora, já na parte da bebida, eu sou abusada. Se pedir, faz 10 drinks, eu faço 10 de uma vez. Eu consigo fazer 10 drinks. Essa parte eu gosto mais, de mexer com os ácidos. Eu gosto mais. Nessa parte eu sou mais abusada. Na comida fico na parte do sentir, do cheiro. Eu entendo o que nós mexemos, mas eu não me atrevo. Agora no drink, pode vir aqui no suco que é gol. Aí eu sou meio abusada, eu fico meio convencida. A gente vai vir provar todos. Ai, vocês vão amar. Depois vocês veem a carta, é muito legal. Ô, Plá, deixa eu te perguntar. Você gosta de dançar? Assim? Amo. É o que mais? Que carimbó? Eu gosto de dançar tudo, forró, tudo, samba. Eu gosto de felicidade. Aonde tá a felicidade, eu tô tocando, eu tô lá. Hoje eu tô mais assim, mas eu tô voltando, né? Tô cuidando da saúde mental, né? Porque acho que todo mundo tem um pouco, né? Mas eu tô voltando, tem aqui, porque aqui tem música, eu danço também, né? Mas eu vou voltar aí pros sambas aí, pros forró da vida aí, ó. Mas eu gosto, eu acho que música é vida.
Porque a música, se você sentir, ela tem um dizer, né? Se você prestar atenção na letra, ela tem um dizer. E eu gosto. Eu gosto. Você gosta de tudo que é tipo de música? Tudo. MPB, bossa nova, Tudo. Qualquer uma. Essa semana eu descobri uma pessoa que eu ouvi, Fátima Leão. Eu ouvi uma música dela que ainda dá tempo. Eu falei, opa! É ela que eu vou seguir. Eu ouvi umas 10 vezes e reagi. Com a letra dessa música. Umas coisas meio loucas, né? Mas é o louco que é normal, né? E isso. E o Bexiga também tem acolhedor, né? Eu fiz amizades, eu tenho, né? Eu tenho muitos amigos. Se eu for falar o nome, né, vai encher. Mas todas as pessoas que estiveram do meu lado, abraço, beijo, eu tenho pessoas acolhedoras que ficaram do meu lado. E tem pessoas que eu passei, limpou, eles me limparam e assim a vida vai. O importante é o aprendizado, o processo, né? E hoje, eu acho também que as pessoas têm que muito se rever, né? Você se olhar para si também. E eu tô aprendendo isso, gente. Não virei uma chata, eu virei uma pessoa acreditando em mim, empoderada, querendo saber quem eu sou, entendeu? Com oportunidades, né? E é isso. Quais são as coisas mais importantes hoje para você na vida? Meus filhos, meus 3 filhos e meus 8 netos. Né? E o que além deles é a fé em Deus e a gratidão que eu tenho. E eles são o meu pilar. Eles são, eu acho que se eu não tivesse eles, será que eu estaria viva? Será que eu não estaria em algum lugar? Eu acho que Deus e eles são o meu pilar. São meus 3 assim que eu acredito que todos têm suas escolhas. Mas eu com meu joelho, tudo muda. Né? Conta pra gente. Quais são os seus sonhos? O que você ainda gostaria de realizar? O que eu gostaria de realizar? Nossa. Ai, gente, olha, eu não quero, né? Porque eu quero. Cada filho meu tem uma casa, sabe? Eu acho que cada um deles tem uma casa. Os filhos, né? Hoje eu converso muito com meus netos para eles terem uma direção. Não é que ninguém tem que ter filho novo. Meus filhos tiveram por escolha, não foi porque, não sabia. Todo mundo sabia. Né? Porque eu sempre expliquei lá em casa. Entendeu? Eu nunca fui uma mãe, né? Todo mundo sabia. Só que meus netos eu estou conversando diferente. Explicando, entendeu? Mas o sonho maior que eu tenho, cada um dos meus filhos tem uma casa, meus netos formados. E eu quero ser Águida Pereira, bartender e mixologista. A arte de criar. É o que eu gosto. E hoje, o que eu quero hoje é crescer dentro desse local que nós trabalhamos. Crescer com o restaurante Pará Bahia, comidas típicas do Pará da Bahia. Crescer dentro da minha área. O brechó, que é aqui, que é o Balanças Araras. Nós, como as mulheres, atender, divulgar. Entendeu? Porque não é só um atendimento, não é só uma comida. É você entender o que o outro quer comer. O que o outro vai beber. É se você se colocar. Porque para nós aqui, gente, não é... eu vou fazer uma moqueca, não é uma moqueca. É um cortar de uma cebola. É um cortar do tomate.
o bar, é o detalhe do gelo, é a quantidade, é o cupuaçu que vem de longe, é a cachaça de jambu que é trabalhada. Então é tudo isso. Então é estudo. É toda hora eu estudo. Então eu quero crescer dentro da minha área. Dentro da minha área. Eu quero ainda... Eu sou grande ainda, mas eu tô falando, grande eu estou dentro da minha área, mas eu quero, só crescer mais um pouquinho, mas eu estou maravilhosa. Entendeu? Porque eu gosto de mim, eu gosto da minha profissão, gosto de quem eu sou, é isso. E para finalizar, como foi para você contar a sua história? A minha história... Eu gostei de ter contado. Eu também quero agradecer também uma pessoa também que sempre me apoia. Entendeu? A Cristiane. Sabe, a Cris Boquinha. Sabe, ela sempre está me acolhendo. Sabe? É uma pessoa também que eu tenho que agradecer. Né? E foi maravilhoso eu contar a história para vocês. Eu pude contar um pouco de mim, né? E as pessoas entender quem eu sou. E a emoção, gente, eu tô emocionada todos os dias, porque tô emocionada, tô na gratidão, eu tô uma pessoa forte. E as pessoas, a fé com atitude, né? Eu acho que a fé tem que ter atitude. E é isso, joelhos dobrados, bênção alcançada. E eu vivo na gratidão. As pessoas um dia perguntaram para mim, você sabe o que é gratidão? Sei, gratidão é além do obrigado, é além do querer, é o além do tudo que você possa ser. Então o meu gratidão é eterno. Então o que eu tenho a dizer é gratidão por vocês terem me escolhido, por vocês acreditar que eu poderia acrescentar em vida de alguém, e vocês me acrescentou, me abrilhantando com isso. É gratidão cada um de vocês.